Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Os servidores da Polícia Civil paralisam as atividades hoje até às 6 horas da tarde. A categoria protesta contra a não efetivação de promoções em abril e quer assegurar o pagamento das parcelas do reajuste salarial, ameaçado pelas dificuldades financeiras do Estado. O atendimento nas delegacias foi limitado aos registros de casos graves. Na segunda DP, no bairro Menino Deus, o movimento foi bem abaixo da média. No Palácio da Polícia, os carros ficaram no pátio. Só os registros de flagrantes foram garantidos. Policiais civis e servidores da SUSEP paralisaram contra os cortes na segurança pública, das horas extras ao consumo de gasolina. Preocupação também com as dificuldades do Estado em relação à folha de pagamento. Os policiais civis têm previstas por lei parcelas de reajuste para maio e novembro. O governo não tem caixa para alguns, né? Porque ontem o secretário da Fazenda, o Feltz, ele foi muito claro quando disse que com os outros poderes vão cumprir à risca todos os compromissos, porque é lei. Agora, conosco, ele disse que não precisa cumprir, porque aí não é lei também, ou existe uma lei diferenciada para os outros poderes e não para nós. Com a decisão de atrasar a parcela da dívida com a União, que vence no dia 30, a partir de hoje, o Estado está fazendo o pagamento do calendário de salários do funcionalismo público em dia. Mas o governador Sartori anunciou que o déficit mensal é de 400 milhões de reais. Assim, as contas não devem fechar nos próximos meses, já que não são previstas novas receitas suficientes para resolver o problema. Nesta manhã, deputados deixaram o Piratini sem indicativos de projeto para adiar os aumentos dos policiais civis. Depois da reunião semanal com a base do Legislativo, o chefe da Casa Civil disse que as alternativas estão em estudo, mas não há decisões, porque as dificuldades financeiras ultrapassam o reajuste da Polícia Civil. A nossa discussão não é nem o pagamento dessa parcela, a nossa dificuldade é o pagamento da folha para todos os servidores. Infelizmente, nós não podemos nem nos dar o luxo, né, de discutir uma parte da folha quando a nossa dificuldade de caixa compromete quase que o todo dela. Essa interlocução que a gente faz com as entidades, nós fizemos com todos os poderes. O que nós não estamos é expondo a cada um deles para que não se crie um constrangimento ou até a caça de algum culpado de uma maneira destacada. Uma alteração no itinerário dos ônibus da linha T6 da Carris tem deixado muita gente contente no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. A mudança, que passou a valer ontem, aumenta o trajeto percorrido pelos coletivos. O novo trajeto do T6 agradou a comunidade. Acho que é a melhor coisa que fizeram na utilização da linha, até porque as demais elas também já fazem esse trajeto. Acho que vai facilitar bastante a vida dos moradores. Com a alteração no itinerário, os ônibus da linha T6, que vêm da Avenida Adelino Ferreira Jardim, passam a percorrer toda a rua Wolfram Metzler. Segundo a Carris, esta é uma antiga reivindicação da comunidade, mas principalmente de quem mora no entorno da via, que até então contava com apenas um ônibus para se deslocar até o centro. É o caso desta faxineira, que sempre contou com a linha Rubem Berta, a 494, para sair do bairro. A gente pode se destacar para diversos lugares, né, que nós temos, por exemplo, como o Rubem Berta, é só ele que nos leva até a Protásio, depois ele vai até o centro. Aí o que vai acontecer com o T6? Nós vamos ter, né, melhorias, porque nós vamos, às vezes tu vai numa Zenha, ou tu vai em um outro lugar, né, que nós não precisamos do Rubem Berta. Então é muito importante esse T6 para nós. Quem também está contente é este microempresário, que há anos utiliza o T6. Segundo ele, a mudança no itinerário da linha trará mais conforto aos passageiros. O pessoal que trabalha assim, tem que caminhar de lá, debaixo daqui, né? Agora passando aqui, para isso vai ser melhor ainda, né? Apesar do trajeto ser novidade no T6, uma variação da linha, o T6.2, já realizava o percurso. Por 11 votos contrários e um a favor, deputados derrubam um projeto que proíbe sacrifício de animais. A medida foi considerada inconstitucional. O clima foi tenso durante toda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto previa a retirada de um trecho do Código Estadual de Proteção aos Animais, que permite o sacrifício para fins religiosos.
ONGs defensoras dos direitos dos animais negam que o projeto signifique intolerância religiosa. Ninguém aqui está lidando com a proibição do culto religioso. O que se está discutindo é um trecho do rito. Então é algo na esfera administrativa, porque a Constituição Federal diz que o culto é livre na forma da lei. O parecer pela constitucionalidade do projeto foi derrubado pelos deputados por 11 votos contra 1. O resultado foi comemorado pelos integrantes de religiões de matriz africana. 11 deputados votar pela inconstitucionalidade é um marco para nós, porque nós não queremos nada. Nós só queremos que nós tenhamos o direito ao nosso culto. Defensores dos dois lados precisaram ser separados por uma grade no auditório Dante Baroni para acompanhar a votação. Eles discutiram e chegaram a se enfrentar. Essa mulher, com o rosto pintado de vermelho, disse que teve o nariz quebrado durante o tumulto. Parte dos religiosos que estava em frente à Assembleia Legislativa voltou quando surgiu a informação de que alguns estavam sendo atacados dentro do prédio. Houve mais tumulto. No final, os religiosos saíram em caminhada até o centro de Porto Alegre para comemorar a derrubada do projeto. 1 em cada 4 contribuintes ainda não fez a declaração do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 30 de abril. Cerca de 1.450.000 gaúchos enviaram o documento até a manhã de hoje. Ao todo, são aguardadas 1.950.000 declarações. Em todo o país, 71% dos contribuintes prestou contas com a Receita Federal. As restituições começam a ser pagas no dia 15 de junho e o último lote será liberado no dia 15 de dezembro. Mais informações no site da Receita Federal, idg.receita.fazenda.gov.br. Bom, faltando então menos de 72 horas para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, em torno de 30%, pouco menos, de contribuintes brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. E a gente vai conversar agora com o auditor fiscal da Receita Federal do Rio Grande do Sul, César Roxo Machado. Boa tarde, César. Tudo bem, Marcelo? Bom, César, agora então faltando menos de 72 horas, quais são os riscos para quem deixa de entregar a declaração? Quais são os riscos que a pessoa pode ocorrer? Além da multa, o que pode acontecer? Bom, o maior risco é esse, não entregar a declaração dentro do prazo, porque aí paga a multa. Mas também não tem por que não declarar até o final do dia de quinta-feira, que encerra meia-noite. Porque é simples, quem não fez nada até agora, Marcelo, pode entrar no site da Receita, baixa os 2 programinhas que tem lá, que são o Receita Net, para transmitir a declaração, e o PGD, que é o Programa Gerador do Imposto. E com esses 2 programas, o contribuinte pode fazer tranquilamente a sua declaração. Ele vai declarar os rendimentos que ele teve o ano passado, que ele deve ter recebido da empresa ou das fontes pagadoras dele, e com esses formulários ele preenche os rendimentos tributáveis na declaração. Ele pode usar a declaração do ano passado também para pegar os bens que ele já declarou e transportar para essa. Ele pode importar a declaração do ano passado para essa. Não tem maiores problemas para o contribuinte fazer essa declaração. Claro, um contribuinte que tenha situações específicas, aplicação em bolsa, rendimentos do exterior, aí complica um pouquinho. Mas eu acredito que esse contribuinte já deve ter entregado, eu imagino, a declaração. Ou pelo menos está com os documentos Ou tudo pronto, está com os certinho. documentos. Mas muita gente que deixa a declaração para o último dia, deixa às vezes por descuido. Mas é uma coisa muito simples para fazer, ou às vezes é muito chato de fazer a declaração, mas a pessoa tem que se dispor a perder uma manhã, uma tarde ou uma noite, ou às vezes até um dia inteiro, e fazer a declaração. Então tem tempo ainda. Pode fazer hoje de noite e enviar a declaração hoje. Mas não deixe para o último dia. Porque se todo mundo deixar, falta mais ou menos 30% de contribuintes entregarem a declaração. Se todo mundo deixa para a última hora, para a noite de quinta-feira, pode o sistema ficar sobrecarregado e ele não conseguir transmitir. Acumula um número de pessoas. Então que entregue, mesmo que ele pense assim, olha, está faltando um rendimento, não sei bem o CNPJ da empresa, eu não sei o CNPJ da entidade hospitalar onde eu paguei, onde eu tive aquela despesa médica, declare porque aí não vai estar sujeito à multa por não entrega da declaração. A multa é de quanto? A multa é de 1% do imposto devido
limitado a 20% do imposto devido e no mínimo ela é R$ 165. 165. No mínimo isso. Então ele está dispensado disso se ele entrega a declaração no prazo e depois corrige. Porque depois que ele entregou, ele pode entrar de novo no programa e fazer uma declaração retificadora, incluindo receitas que ele não tenha incluído anteriormente, despesas que ele não tenha colocado lá. Por exemplo, se caso acontece a gente colocar ali nesse programa da Receita Federal, a pessoa coloca uma informação, tanto da despesa quanto de arrecadou, ela pode modificar da simplificada para a completa. Caso aconteça, essa mudança da simplificada para a completa pode ser feita depois da retificação ou isso só pode ser... Tá, é uma pergunta interessante. Olha só, à medida que ele faz a declaração, lá no finalzinho, tem do lado esquerdo do programa, aparece ali declaração simplificada e completa. Isso. E ali aparece já valor a pagar ou a restituir numa ou noutra, um valor maior ou menor, dependendo do que ele optou quando ele começou a fazer a declaração. Então, ele entregou essa declaração, digamos que ele tenha entregado, optando pela declaração completa. Se ele fizer uma retificação até o encerramento do prazo, até a meia-noite do dia 30, sim, ele pode mudar a forma de declaração. Ele pode mudar da completa para simplificada ou vice-versa. Agora, depois do prazo, não pode mais. Então, depois já não pode modificar. Aí não pode mais mudar. A partir do dia 1º já não pode. Quais são os erros mais comuns de quem faz a entrega e tem que fazer uma retificação? Os erros mais comuns que se encontram nessa questão de entrega do imposto? Erros mais comuns. O principal deles é erro com rendimentos. Então, ele informa um rendimento e aquele rendimento não corresponde ao total recebido no ano calendário. Às vezes, por descuido mesmo. Ele colocou um rendimento e esqueceu de colocar um outro que ele teve e aquele que pagou informou para a Receita Federal. São erros que podem ocorrer de cair na malha fina. Risco, né? Mas tinha aquele rendimento. Ele pode se dar conta disso, normalmente, ou pode não se dar conta e aí ele vai ser surpreendido quando receber uma intimação da Receita Federal. Sim. Olha, está devendo tanto. Mas um alerta que eu faço para o contribuinte. Um alerta não, um conselho, né? Um conselho. Ele pode entrar na página da Receita, é uma informação, nem um conselho. Uma informação. Ele pode entrar na página da Receita, lá no ECAC, que é a Central Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e lá ele consegue fazer um cadastro. Com esse cadastro, ele acaba tendo uma senha, ele pode entrar no sistema da Receita e verificar como está sendo processada a declaração dele. Ele pode verificar se houve alguma inconsistência, que tipo de inconsistência ele teve, e antes que a Receita o notifique, ele corrige. Corrige, faz a retificação. Então, ele pode fazer isso. Tá certo. Conversamos com César Roxo Machado, então, entrega a declaração da forma para não ter maiores problemas e depois faz a retificação. César Roxo Machado, auditor fiscal da Receita Federal aqui do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Judoca gaúcha vence no Canadá e volta a ser a número 1 do mundo. A atleta da Sojipa, Mayra Aguiar, está novamente no topo do ranking mundial da categoria até 78 quilos. A liderança veio com a medalha de ouro, conquistada no Campeonato Pan-Americano do Canadá no último domingo. Sem lutar desde o ano passado, na luta decisiva, Mayra venceu Kayla Harrison, que é a terceira do ranking. Seguimos falando de esporte. Nós estamos recebendo o diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo e também treinador-chefe da Sojipa, José Haroldo Loureiro Gomes, o Arataca. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você foi o primeiro técnico a levar um atleta gaúcho para os Jogos Olímpicos, não é mesmo? É verdade. Em que ano foi? É verdade, Lívia. Em 1988, a gente teve um triplista chamado Jorge Teixeira, hoje trabalha na direção da Escola de Educação Física da Unicinos, participou da primeira Olimpíada, que um gaúcho realmente participou efetivamente, né, na prova de salto triplo. Foi 14º. Né? Temos na história um gaúcho que participou em 1924, mas ele não competia pelo Rio Grande do Sul, ele competia pela cidade do Rio de Janeiro. Bom, de lá para cá, o que mudou assim, em relação ao investimento no esporte, aos patrocinadores, por exemplo? Na verdade, o esporte, de uma maneira geral, né, ele evoluiu muito. Né? Nós passamos ao profissionalismo, nós passamos
ao investimento, nós passamos a época dos grandes eventos e hoje é um grande negócio fazer esporte, né? É um bom negócio para a economia da cidade, é um bom negócio para a instituição que apoia, é um bom negócio para as empresas, é um bom negócio para o cidadão e principalmente difunde o movimento olímpico, ele tem no seu bojo a cultura, o lazer, o entretenimento e principalmente os valores morais que ali são exercidos. O que a gente pode esperar, então, do atletismo brasileiro para as Olimpíadas de 2016? O atletismo, de uma forma geral, ele passa por uma entre-safra. Mas nós temos os atletas da experiência, como a nossa saltadora com vara Fabiane Müller, como o saltador de triplo, né, o Nino. Nós temos o Marilson correndo a maratona. Nós temos os revezamentos. Inclusive, no 4x400, nós temos 2 gaúchos, o Pedro Burman e o Anderson Henriques, que são fortes candidatos à final, e chegando à final poderemos ter uma medalha. Pois é, aqui no estado tem promessas, então, de medalhas. Sem dúvida nenhuma. Para essa Olimpíada e para a próxima já. Temos uma geração muito forte para essa Olimpíada. Esses 2 atletas que eu coloquei, treinados pelo meu colega Leonardo Ribas, que eles estão agora nas Bahamas, porque temos, nesse final de semana, o Campeonato Mundial de Revezamentos, e os gaúchos participando e entrando entre os 8 melhores estão classificados diretamente para os Jogos Olímpicos. É um momento importante que vive o atletismo gaúcho, né? E nós temos também já para a geração seguinte o Samori Wiki, a Paola, a Pietra, o Almir, são alguns atletas que podem na Olimpíada de 20 e 24 também estarem nesse cenário. Olha só. Bom, e a Sojipa, como está se preparando, então? A Sojipa, lá sob a liderança do nosso presidente Ricardo Schwartz e o nosso vice Gustavo, e mais o vice-presidente Alexandre Algeri, eles montaram um projeto chamado Projeto Olímpico, onde os esportes que têm chance de participação nos Jogos Olímpicos, que é o atletismo, o judô e a esgrima, recebem uma assistência diferenciada, né? A Sojipa está preparando aí alguns judocas, visto o nome de Maria Aguiar, Maria Portela, Felipe Kitadai. No atletismo nós temos aí o Anderson e o Pedro, né? Na esgrima nós temos o tio William. Então esses atletas recebem uma atenção especial e as futuras gerações também. Temos alguns meninos do judô, alguns meninos do atletismo e da esgrima que já estão sendo preparados para a próxima Olimpíada. Acredito que a Sojipa vai ter sua melhor participação em Jogos Olímpicos. Legal, muito obrigada. Então, nós recebemos o diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo e também treinador-chefe da Sojipa, Arataka. Uma boa tarde. Ok. 160 jovens gaúchos vão ganhar tratamento dentário de graça na capital. A seleção está sendo feita na Catedral Metropolitana de Porto Alegre por uma ONG que tem atuação em várias partes do mundo. A ação é comemorativa ao Dia Mundial do Sorriso, festejado hoje. O atendimento acontece durante todo o dia. Cecília trouxe o filho Antônio para participar da ação. Posto de saúde, emergência, só arranca, né? Não tem tratamento, não tem nada, né? Costuma ser caro pagar dentista? Mega caro, uma coisa que eu realmente não teria condições de fazer, né? Eu comia muito doce quando era pequeno. Não escovava o dente? Isso mesmo. Agora está na hora de corrigir o passado, então. Corrigir, né? É hora de corrigir. Para participar, o jovem deve ter entre 11 e 17 anos, estudar em escola pública, estar acompanhado de um responsável e trazer carteira de identidade e comprovante de residência. Depois de preencher uma ficha de avaliação socioeconômica, eles passam por uma avaliação da saúde bucal. A seleção dos que vão receber o tratamento vai ser feita na sede do projeto, em São Paulo. A gente tem uma lista de prioridades, uma delas é dor, necessidade de tratamento odontológico e a idade. Quanto mais próximo ao primeiro emprego, mais rápido esse jovem vai ser incluído no projeto. A ONG garante que todas as crianças com necessidades vão ser atendidas gratuitamente pelos dentistas voluntários, apesar da pouca quantidade de profissionais participantes. São apenas 56 em Porto Alegre. O acompanhamento segue até os 18 anos de idade. Bom, e uma notícia triste. Morreu hoje pela manhã, aos 82 anos, o ator e diretor de teatro Antônio Abujanra. Ele fazia o programa Provocações na TV Cultura de São Paulo e vai ao ar aqui na TVE às quintas-feiras. É realmente uma triste notícia. E o Jornal da TVE volta amanhã com novas informações. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Uma boa tarde para você. Boa tarde.